A festa de casamento da minha irmã deveria ser perfeita. Cadeiras com detalhes prateados, cascatas de champanhe e um trio de piano tocando suavemente. Era tudo um estudo em elegância cara e luminosa. Localizei minha mesa designada. Estava escondida no canto mais escuro, pressionada contra as portas de serviço que pulsavam com o cheiro de vieiras grelhadas. Também estava completamente nua, sem prato, sem talheres, sem taça de água. Esperei, supondo que um garçom simplesmente a tivesse esquecido, mas ninguém veio. Eventualmente, vi minha irmã, Clara, passando em sua nuvem de tule branco. Clara, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Acho que esqueceram de arrumar meu lugar. Ela parou e me ofereceu um sorriso pequeno e tenso. Era aquele que ela sempre usava antes de dizer algo excepcionalmente cruel. Ah, Helena, isso não é um erro. Ela se inclinou para mais perto. Sua voz era uma adaga fina e afiada, destinada apenas a mim. Desperdiçar comida boa com você? Que piada! Apenas deixe seu presente e vá para casa. Meu sangue virou água gelada. Olhei para além dela, procurando meus pais na mesa principal. Minha mãe estava olhando atentamente para sua taça de champanhe. Meu pai se recusou a encontrar meu olhar. Talvez ela devesse ir, ele murmurou para minha mãe. Levantei-me. Minhas mãos não tremiam. Uma calma estranha e absoluta havia se instalado sobre mim. Olhei diretamente para Clara, para seu cabelo impecável e seu vestido impecável. Tudo bem, eu vou. Mas você vai se arrepender disso. Antes de entrarmos no assunto, por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está assistindo. Isso é uma ameaça? Ela zombou. Não, eu disse. É um fato. Saí daquela sala perfeita e reluzente. Nem me preocupei em parar para pegar meu casaco. Cheguei ao grande saguão de mármore e foi quando ouvi o primeiro grito. Não haviam se passado nem 5 minutos. O arrependimento havia chegado e era muito mais barulhento que a música. Eu sempre sentia as coisas. Crescer em Paraty foi uma experiência linda, mas também ensurdecedora. Não me refiro aos turistas ou às charretes, refiro-me às pessoas. Eu passava por aquelas casas históricas grandiosas, com suas paredes cobertas de vegetação, e eu simplesmente sentia. Eu podia sentir os segredos guardados dentro das paredes. Podia sentir os ecos persistentes de uma discussão da noite anterior, ou a tristeza profunda em um quarto onde alguém se sentia completamente sozinho. Era um simples saber, uma pressão que se acumulava no meu peito. Às vezes, se manifestava como um som, como um zumbido de alta frequência que só eu conseguia perceber. Outras vezes, era um cheiro. Mentiras, as reais e profundas, sempre cheiravam a ferro azedo e enferrujado, como pregos velhos e molhados. Eu não era uma criança popular. Minha família detestava isso. Eles eram uma família normal. Meu pai, Roberto, amava golfe, assistir futebol e falar sobre sua carteira de investimentos. Minha mãe, Silvia, administrava a casa, era voluntária em instituições de caridade proeminentes e estava profundamente investida no que os vizinhos pensavam. E minha irmã, Clara, 3 anos mais velha, era perfeita. Ela era loira, vibrante, tirava as melhores notas e era a estrela do seu time de tênis. Eu era a quieta, a estranha. Quando eu tinha 6 anos, disse à minha mãe para não convidar nossa vizinha para jantar. Por que raios não, Helena? Ela perguntou já irritada. Ela está solitária. Ela não está solitária, eu disse. Ela está com raiva. Ela quer gritar com você. Minha mãe a convidou mesmo assim. A vizinha passou a refeição inteira reclamando do nosso cachorro, das nossas árvores frondosas que invadiam seu quintal e da comida da minha mãe. Minha mãe ficou furiosa com a vizinha, mas também ficou com raiva de mim. Você colocou essa ideia na cabeça dela, ela insistiu. Quando eu tinha 7 anos, comecei a chorar na farmácia. Meu pai perguntou o que havia de errado.
O homem de jaqueta azul está tão triste, sussurrei. A esposa dele morreu. Meu pai nos tirou da loja imediatamente. Ele me disse que eu estava sendo dramática e causando uma cena. Estava envergonhando a família. Voltamos para casa em um silêncio tenso. No dia seguinte, vimos o homem no jornal local. Era um obituário para sua esposa. Meus pais nunca mencionaram o assunto. Eles apenas se tornaram mais rigorosos. Você precisa de hobbies, Helena, meu pai dizia, tentando forçar uma raquete de tênis em minhas mãos. Vá para fora, tome um ar fresco, pare de pensar tanto. Você está apenas sendo dramática, minha mãe dizia. Você lê livros demais, você tem uma imaginação hiperativa. Clara era a mais cruel. Ela escondia seu diário debaixo do colchão ou em uma gaveta de meias, e se eu apenas olhasse em sua direção, ela o arrancava, seu rosto ficando pálido. Pare de mexer nas minhas coisas. Mãe, pai, a Helena é uma bisbilhoteira esquisita. Aprendi muito rapidamente que saber a verdade não lhe trazia amigos. Não fazia sua família te amar, apenas te transformava em um alvo. Então, aprendi a ficar calada. A pior vez, a que realmente selou a lição para mim, foi quando eu tinha 9 anos. Meu pai tinha um novo sócio. O nome dele era Sr. Esteves. Ele veio à nossa casa para um churrasco. Ele era barulhento, ria muito e continuava apertando a mão do meu pai com fervor. Roberto, ele bradou, nós vamos ficar ricos. Meu pai estava mais feliz do que eu o via há anos. Minha mãe estava atarefada com os pratos, rindo das piadas do Sr. Esteves. Clara estava mostrando a ele seus troféus de tênis. Ele se virou para mim. E quem é essa pequena? Ele estendeu a mão para me cumprimentar. No segundo em que sua pele tocou a minha, eu senti o cheiro. Forte, sufocante. Aquele cheiro horrível e agudo de ferro azedo e enferrujado. Era tão potente que me fez engasgar. Puxei minha mão de volta. O que há de errado com ela? O Sr. Esteves riu, mas seus olhos eram como lascas de gelo. Helena, disse meu pai, sua voz tensa com um aviso. Seja educada. Eu não consegui me conter. Olhei para minha mãe. Mãe, sussurrei puxando sua manga. Não deixe o pai dar dinheiro a ele. Ele está mentindo. Ele tem um cheiro errado. A atmosfera feliz da festa evaporou. O ar ficou parado. O sorriso falso do Sr. Esteves desapareceu. O rosto da minha mãe ficou branco de mortificação. O rosto do meu pai ficou de um vermelho profundo e manchado. Helena, vá para o seu quarto, ele ordenou. Mas pai, ele está mentindo. Agora, vá para o seu quarto e fique lá. Você não vai sair e envergonhar esta família novamente. Corri para o andar de cima, chorando. Eu podia ouvir suas vozes. Meu pai estava se desculpando profusamente. Ela é uma criança dramática. Sinto muito. Minha mãe estava rindo, uma risada falsa e aguda. Crianças, que imaginação, não é? Um mês depois, o Sr. Esteves havia desaparecido, assim como todas as economias da vida dos meus pais. Ele tinha levado tudo. Ele usou o nome do meu pai para fazer empréstimos fraudulentos. Foi uma catástrofe. Fiquei no meu quarto. Ouvi os gritos. Ouvi minha mãe chorando na cozinha tarde da noite. Ouvi meu pai ao telefone, sua voz baixa e quebrada. Eles tiveram que vender nosso sedã de luxo. Minha mãe teve que encontrar um emprego. Clara não pôde ir para a clínica de tênis. Foi uma época difícil, silenciosa e terrível. Uma noite desci sorrateiramente para pegar um copo d'água. Minha mãe estava na mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Ela olhou para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Esperei. Pensei, é agora. Ela vai dizer. Ela vai dizer que eu estava certa. Minha mãe apenas me encarou. Sua expressão não era de gratidão. Não era gentil. Era glacial. Estava cheia de culpa. Não ouse dizer uma palavra. Ela sussurrou, sua voz como gelo. Não ouse dizer que nos avisou. A culpa é sua. Você e seus jeitos estranhos e horríveis. Você trouxe essa má sorte para nossa casa. Voltei para o meu quarto. Não chorei. Eu apenas entendi. Não importava se eu estava certa. Não importava se eu estava tentando ajudar.
Eles sempre me odiariam por isso. Eles precisavam de alguém para culpar, e eu era o alvo mais fácil. Eu era a maldição da família. A partir daquele dia, não disse mais nada. Eu sentia tudo. Eu os via cometer erros. Eu os via mentir um para o outro. Eu os via fingir que estavam felizes. Eu apenas fiquei quieta. Aprendi a ser invisível. Era a única maneira de sobreviver. O ensino médio foi um novo tipo de inferno. Se eu achava minha família barulhenta, os adolescentes eram um show de rock psíquico. Eles eram pacotes ambulantes de segredos, mentiras, hormônios e dor. Eu não suportava o refeitório. A cacofonia de todos aqueles pensamentos e medos privados era ensurdecedora. Eu almoçava na biblioteca ou na sala de artes. Eu era a garota esquisita, a solitária, a aberração. Clara, que era uma veterana popular quando eu era caloura, deixou bem claro para todos que não deveríamos ser associadas. Ela é adotada, ela disse a um grupo. Ela é lenta, dizia a outro. Eu apenas mantive a cabeça baixa, tirei boas notas, li livros, contei os dias até poder sair de Paraty. No meu segundo ano, tive um professor de literatura chamado Professor Nogueira. Ele era um homem gentil e cansado que amava poesia. Ele foi a única pessoa que pareceu realmente me ver. Ele me encontrava lendo na biblioteca e perguntava o que eu achava do livro. Um dia, estávamos discutindo um conto. Um personagem na história traiu seu melhor amigo. O professor Nogueira perguntou: "Por que vocês acham que ele fez isso?" Uma garota popular levantou a mão. "Pelo dinheiro." Um atleta disse: "Porque ele estava com ciúmes." Eu não levantei a mão, apenas disse baixinho: "Porque ele estava com medo." Ele não traiu o amigo, ele estava tentando salvar a esposa. A esposa dele está doente e ele está escondendo isso. A classe ficou em silêncio. Todos me encararam. O professor Nogueira olhou para o livro, depois de volta para mim. "Helena", ele disse lentamente, "a esposa não é mencionada nesta parte da história." "Eu sei", eu disse, meu rosto esquentando. "Mas é por isso, ele não é uma pessoa má, ele está apenas preso." O professor Nogueira manteve meu olhar por um longo momento. "Isso", ele disse finalmente, "é uma leitura muito interessante." Depois da aula, ele me pediu para ficar. Pensei que estava em apuros. "Como você sabia disso, Helena?" ele perguntou. Não de uma forma zangada, mas curiosa. Eu apenas adivinhei. "As notas do autor na minha edição", disse o professor Nogueira, batendo em sua própria cópia do livro, "mencionam que seu primeiro rascunho incluía uma longa história sobre a doença secreta da esposa." Ele cortou, mas disse que o fantasma daquele enredo foi o que motivou o personagem. Eu apenas o encarei. Nunca me senti tão vista. "Você tem um tipo muito específico de intuição", disse ele. "Não é apenas imaginação, é?" Balancei a cabeça com muito medo de falar. "Minha tia é como você", disse ele. "Ela vê coisas que outras pessoas não veem. Ela trabalha como consultora de gestão. Ela ajuda grandes empresas. Eu acho que vocês duas deveriam se encontrar. Ela mora em São Paulo." Ele fez a apresentação. O nome dela era Isabel Couto. No fim de semana seguinte, meus pais me deixaram ir. Eles acharam que era uma oportunidade de mentoria para a faculdade. "Viu?", minha mãe disse. "O professor Nogueira está te ajudando a ser mais como a Clara." Peguei um ônibus para São Paulo. O escritório de Isabel não ficava em uma torre de vidro imponente. Era em um belo prédio antigo de tijolos com grandes janelas. O escritório estava cheio de livros, plantas e um sofá de aparência confortável. Isabel Couto estava na casa dos 50 anos. Ela usava um vestido preto simples e sapatos baixos. Tinha olhos agudos e inteligentes que não perdiam nada. Ela não era calorosa e sorridente. Ela era calma. Era um lago profundo e tranquilo. Ela não apertou minha mão. Apenas apontou para o sofá. "Sente-se." Ela fez chá para nós duas. Sentou-se à minha frente. Não perguntou sobre a escola ou minha família. Olhou diretamente para mim e disse: "Meu sobrinho me disse que você vê fantasmas." "Não."
eu disse, minha voz baixa. Eu apenas sinto coisas sobre as pessoas. E sua família odeia isso, ela afirmou. Não era uma pergunta. Eu apenas assenti, minha garganta apertando. Bom, disse ela, se eles gostassem, você estaria trabalhando em um parque de diversões. O fato de odiarem significa que é real e os assusta. Você não imagina coisas, Helena. Você sente o que está faltando. Você ouve a nota desafinada em uma orquestra perfeitamente afinada. Não é mágica. É uma forma de reconhecimento de padrões de alto nível. Seu cérebro está processando dados que ninguém mais consegue. Comecei a chorar. Nem percebi que estava segurando. Foi a primeira vez em toda a minha vida que alguém não me chamou de dramática, mentirosa ou maldição. Isabel apenas esperou até que eu terminasse. Ela empurrou uma caixa de lenços em minha direção. Chorar é bom, disse ela, mas só fazemos isso uma vez. Depois disso, trabalhamos. Este seu dom é um músculo bruto. É inútil, até perigoso, até que você o treine. Agora ele está te controlando, está te deixando infeliz. Você vai aprender a controlá-lo. Pelos 10 anos seguintes, ela me treinou. Fui para a faculdade, fiz administração, só para ter o diploma. Mas minha verdadeira educação foi com Isabel. Todo fim de semana, todo verão, eu trabalhava com ela. Ela me ensinou a erguer barreiras, como entrar em uma sala e não ser inundada pelos sentimentos de todos. É um escudo, ela disse. Você não está aqui para sentir a tristeza deles. Você está aqui para encontrar o problema. Ela me ensinou a traduzir meus sentimentos para a linguagem de negócios. Você não pode entrar em uma sala de reuniões, ela disse, e dizer: seu diretor financeiro tem cheiro de ferro enferrujado. Eles vão te demitir. Você tem que entrar e dizer: tenho preocupações sobre as projeções do terceiro trimestre. Os números parecem forçados. Sugiro uma auditoria profunda das contas de despesas aqui e aqui. Seu sentimento é a bússola. Não é o mapa. Você usa o sentimento para encontrar onde cavar. Então você cava. Você encontra a prova. Eu aprendi. Fiquei boa. Fiquei melhor do que boa. Aos 25 anos, eu tinha minha própria consultoria discreta. Chamei-a de Vence Soluções Estratégicas. Era apenas eu, meu laptop e um servidor seguro. Eu era a pessoa que os CEOs chamavam quando tudo estava pegando fogo e ninguém sabia por quê. Uma empresa de tecnologia estava perdendo dinheiro. Eles contrataram 3 empresas de auditoria diferentes. Ninguém conseguia encontrar o vazamento. Eles me contrataram. Eu não olhei para os números, olhei para as fotos da equipe executiva, ouvi as gravações de suas reuniões. Não é o seu diretor financeiro, disse ao CEO. É a sua chefe de RH. Ela está apaixonada pelo CEO do seu principal concorrente. Ela não está roubando dinheiro. Ela está vazando os projetos dos seus produtos. Eu estava certa. Uma ONG tinha um ambiente de trabalho tóxico. Todos estavam pedindo demissão. Fui lá por 2 dias. Apenas sentei na sala de descanso. Eu disse ao conselho: seu diretor não é uma pessoa má. Ele está apenas apavorado com o fracasso. Ele está microgerenciando todo mundo com tanta força que eles não conseguem respirar. Mova-o para um cargo de pesquisa e promova sua vice. Ela é a pessoa em quem todos já confiam. Eu estava certa. Salvei empresas, salvei empregos, corrigi problemas que ninguém mais conseguia ver. Trabalhava do meu apartamento silencioso em Paraty. Usava calças de moletom, ganhava mais dinheiro em um trimestre do que meu pai ganhava em um ano. Eu era um gênio invisível e ninguém na minha família fazia a menor ideia. Minha família tinha uma história muito clara e nessa história havia apenas uma estrela. Clara era o sol deles. Eu era o planeta escuro e esquecido. Clara tinha feito tudo certo. Ela foi para uma grande universidade pública, entrou na atlética certa e conseguiu um emprego corporativo em São Paulo. Ela tinha um belo apartamento, tinha móveis caros, tinha uma risada alta e estrondosa, assim como nosso pai.
Ela postava fotos perfeitas e brilhantes nas redes sociais. Fotos dela em brunches, fotos dela de férias, fotos dela com sua família do trabalho. Ela era brilhante, ela era normal, ela era tudo o que eles entendiam. Eu era o problema, eu era a quieta, se encontrando. Eu ainda morava em Paraty, o que eles viam como um fracasso. Eu trabalhava em casa, o que na linguagem deles significava desempregada. Eu não saía muito, porque meu trabalho era intenso e eu preferia ficar sozinha. Eles viam isso como triste e estranho. Eu simplesmente não sei o que vamos fazer com você, minha mãe dizia, suspirando ao telefone. Era sua abertura favorita. Estou bem, mãe. Meu trabalho está indo muito bem. Ah, que bom, querida, ela dizia, o que significava que não estava ouvindo. Sua irmã acabou de receber uma promoção. Ela é gerente sênior de sei lá o quê. Não é maravilhoso? Ela tem um carro novo da empresa. Ela vai nos levar para Angra dos Reis na Páscoa. Você realmente deveria tentar ser mais como sua irmã, Helena. Ser mais brilhante. Brilhante era a palavra código deles para normal. Ela só se preocupa com você, meu pai me dizia em sua voz de homem para homem. Nós dois nos preocupamos. Você tem 30 anos, mora sozinha, não tem uma previdência privada, não tem um emprego de verdade. Você é inteligente, Helena, mas é um fracasso com sentimentos. Você deixa suas emoções atrapalharem. Um fracasso com sentimentos. Esse era o nome dele para mim. A ironia era que eu provavelmente era a pessoa que mais ganhava dinheiro em toda a nossa família estendida. Eu tinha uma conta de aposentadoria que faria os olhos do meu pai lacrimejarem. 2 anos atrás, eu tive um contrato com uma empresa de logística de médio porte em Minas Gerais. O CEO deles, um homem chamado Arthur Ferraz, me ligou em pânico. Eles estavam prestes a ser adquiridos por um enorme conglomerado. O acordo parecia bom, mas algo parecia errado para ele. Eu voei para lá, sentei em uma reunião. Senti o cheiro de ferro azedo e enferrujado vindo da equipe do adquirente. Meu instinto me disse que eles não estavam planejando expandir a empresa. Eles estavam planejando desmontá-la. Eles queriam as patentes, iam esvaziar a empresa, demitir todos os funcionários e vender a fábrica como sucata. Usei o que Isabel me ensinou. Eu disse a Arthur Ferraz onde cavar. Olhe as 3 últimas aquisições deles. Olhe os números de retenção de funcionários. Olhe as vendas de ativos deles 6 meses após a fusão. Ele encontrou a prova. Ele cancelou o acordo. Ele encontrou um parceiro diferente e melhor. A última vez que ouvi, aquela empresa tinha acabado de contratar 300 novos funcionários. Arthur Ferraz me enviou uma caixa de vinho tão cara que eu tinha medo de abrir, com uma nota simples. Você não salvou apenas minha empresa. Você salvou minha cidade. Obrigado, Helena. Minha família não sabia disso. Eles nunca perguntaram. Quando eu ia à casa deles para os jantares de domingo, era o show da Clara. Eu tive a apresentação mais insana, Clara bradava. E meu chefe me disse, bem na frente de todo mundo, Clara, você é uma estrela do rock. Ah, essa é a nossa garota. Meu pai comemorava, levantando sua cerveja. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Minha mãe sorria. Então os 3 se viravam para mim, seus sorrisos desaparecendo um pouco. E você, Helena? Minha mãe perguntava. Como vai? Seu bloguinho? Ou é um site? É uma consultoria, mãe. Está indo bem, estou ocupada. Que bom, ela dizia, e então imediatamente se voltava para Clara. Agora nos conte sobre esse novo rapaz que você está vendo. Ele é bonito? Eu era invisível. Eu era o tapa-buraco. Eu era a sombra quieta e decepcionante que fazia Clara parecer ainda mais brilhante. Para ser honesta, na maior parte do tempo, eu não me importava. A aprovação deles não era algo que eu precisava mais. Eu tinha Isabel, eu tinha meu trabalho, eu tinha a satisfação silenciosa e profunda de saber que eu era boa no que fazia. Eu estava salvando pessoas, estava fazendo uma diferença real, mas às vezes doía. Às vezes, eu só queria que meu pai olhasse para mim e dissesse: essa é a minha garota. Apenas uma vez.
Às vezes, eu queria que minha mãe me fizesse uma pergunta real sobre minha vida, mas eles nunca fizeram. Eles não queriam saber. Eles tinham sua história e estavam se apegando a ela. Clara era a vencedora. Eu era a perdedora. Eles precisavam que eu fosse o fracasso. Isso tornava toda a dinâmica familiar mais simples. Fazia sentido para eles, então eu deixei que tivessem isso. Deixei que pensassem que eu era a garota triste e estranha se encontrando. Era mais fácil. Era meu escudo. Se eles soubessem a verdade, isso os quebraria. Ou, mais provavelmente, eles nem acreditariam em mim. Eles apenas diriam que eu estava sendo dramática novamente. Clara anunciou seu noivado na festa de 35 anos de casamento dos nossos pais. Ela se levantou, bateu na taça de vinho e acenou com a mão esquerda. O diamante era enorme. Era tão grande que parecia cafona. "O Juliano me pediu!" ela gritou. "E eu disse sim!" Meus pais explodiram em aplausos. Minha mãe começou a chorar. Minha bebê, finalmente! Um homem que eu nunca tinha visto antes se levantou e passou o braço pela cintura de Clara. Ele era bonito de um jeito genérico, de modelo de catálogo, dentes perfeitos, cabelo perfeito. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "É ele! Este é Juliano Bastos!" Clara exclamou. Meu pai já estava apertando sua mão, dando tapinhas em suas costas. "Bem-vindo à família, filho. Clara me disse que você trabalha com finanças, um futuro CEO." "Eu faço o meu melhor, senhor", disse Juliano, sua voz suave como óleo. "Ele é sócio sênior na empresa do pai dele", disse Clara, radiante. "Isso é fantástico", disse minha mãe. Eu estava de pé perto da lareira, apenas observando. O olhar de Juliano percorreu a sala, catalogando tudo. Ele me viu e seu sorriso se alargou. Ele e Clara vieram até mim. "E esta deve ser a irmã mais nova", disse ele. "Helena, a criativa." Ele estendeu a mão. Eu não tive escolha. Eu a peguei. No segundo em que o toquei, meu sangue gelou. Era ele, o homem da minha infância. O Sr. Esteves. Não era a mesma pessoa, mas era o mesmo sentimento. Frio, metálico, falso. Um vazio profundo e doentio. Um cheiro de ferro azedo e enferrujado tão forte que me deu vontade de puxar minha mão e limpá-la no meu vestido. Este homem não era apenas um mentiroso. Ele era um vazio. Ele era um buraco negro. Soltei sua mão rapidamente. "Helena!" Clara estalou. "Não seja rude. Diga parabéns." "Parabéns", eu disse. Minha voz era plana. Juliano apenas continuou sorrindo, mas seus olhos estavam fixos em mim. Ele sabia que eu podia vê-lo, e ele não gostou disso. Esperei até que a festa estivesse terminando. Encontrei Clara na cozinha enquanto ela pegava mais vinho. "Clara", eu disse, mantendo minha voz baixa, "por favor, apenas tome cuidado." Ela revirou os olhos. Já estava irritada. "Cuidado com o quê, Helena? Com a minha própria felicidade? Você vai ter um sentimento e estragar isso para mim também?" "É o Juliano", eu disse. "Algo está errado com ele. Sério. Por favor, apenas faça uma verificação de antecedentes. Faça mais perguntas sobre a empresa dele." O rosto de Clara endureceu. "Sabe de uma coisa? Eu sabia que você faria isso. Você é tão infeliz e invejosa que não suporta me ver feliz. Você está com inveja porque eu tenho alguém e você tem seu apartamento e seus sentimentos." "Não é inveja, Clara. Ele parece falso. Ele parece perigoso." "Você acha que todo mundo é perigoso, Helena?" Ela sibilou. "Você é a maldição da família. Sempre foi. Você quer estragar isso para mim, assim como estragou as economias da mamãe e do papai, assim como você estraga tudo." Ela passou por mim com um empurrão. "Saia! Apenas vá para casa." Eu fui para casa. Não disse mais uma palavra. Eu tinha tentado. Tinha cumprido meu dever. Agora estava fora das minhas mãos. Os 6 meses seguintes foram um borrão de planejamento de casamento. Minha mãe e Clara estavam obcecadas. Elas falavam sobre flores, vestidos, buffets e locais.
Meu pai se gabava para todos em seu clube de golfe que sua filha estava se casando com um membro da família Bastos. Não fui convidada para ser madrinha. Estamos mantendo um grupo pequeno, querida, minha mãe me disse. Apenas as amigas mais próximas da Clara. Não fui convidada para a prova do vestido. Não fui convidada para o chá de panela. Esperava-se apenas que eu aparecesse e trouxesse um presente. O convite chegou um mês antes do casamento. Era um papel cartão grosso, cor de creme, com letras prateadas e sinuosas. Provavelmente custou R$ 100 cada. Dentro, havia um cartão menor e separado, apenas para mim. Não era impresso. Estava na caligrafia afiada e perfeita de Clara. Dizia: Helena, seu convite é apenas para você. Sem acompanhantes, a menos que sejam da família ou VIPs. Estamos mantendo a lista de convidados muito exclusiva. A lista de presentes está na Tiffany's e na Williams Sonoma. Não se esqueça de um presente generoso. Contamos com você para ser normal por um dia. C. Clássica Clara. Uma ameaça e um insulto embrulhados em uma exigência. Fiquei olhando para o bilhete. Você não é uma VIP. Você não é realmente da família. Você é uma obrigação e é melhor pagar pelo seu prato. Quase decidi não ir. Eu poderia ficar doente, poderia ter uma emergência de trabalho. Mas então pensei em Isabel. Você nunca se esconde, Helena. Você observa. Você espera. E pensei nos olhos frios e mortos de Juliano. Aquele cheiro de ferro enferrujado. Algo ia acontecer neste casamento. Eu não sabia o quê, mas sabia que seria grande. E sabia que tinha que estar lá para ver. Comprei um vestido azul lindo, simples e caro. Fui à lista de presentes e comprei para eles a tigela de cristal mais cara que haviam listado. E me preparei para assistir ao show. A cerimônia foi linda se você gosta desse tipo de coisa. Foi em uma igreja histórica de Paraty com tetos altos e vitrais. Clara parecia uma princesa. Juliano parecia um príncipe. Eles disseram seus votos e minha mãe chorou lágrimas altas e felizes. Sentei-me na última fileira, sozinha. Não senti nada. Era como assistir a um filme que eu já tinha visto. Eu apenas sentia o cheiro do ferro enferrujado. A recepção foi realizada em um hotel antigo e caro no centro. O salão de festas era deslumbrante. Parecia exatamente a página da revista de Clara. Havia detalhes prateados em tudo. Torres de champanhe brilhavam sob lustres de cristal. Um trio de piano tocava música clássica. Centenas de pessoas estavam lá, todas rindo, bebendo e vestidas com suas melhores roupas. Meus pais estavam na mesa principal, radiantes. Estavam sentados com os pais de Juliano, rindo como velhos amigos. Clara e Juliano deslizavam pela sala, cumprimentando seus convidados importantes. Encontrei o mapa das mesas. Era um espelho enorme, com moldura de prata. Procurei meu nome, Helena Vance. Mesa 24. Caminhei pela multidão. Mesa 20. Mesa 21. Mesa 22. Continuei andando. As mesas ficavam menos cheias. As flores e os centros de mesa ficavam menores. Finalmente a encontrei. A mesa 24 não estava realmente no salão de festas. Estava em uma pequena e fria alcova bem ao lado das portas de serviço da cozinha. Toda vez que um garçom passava correndo, as portas uniam e eu recebia uma lufada de ar quente com cheiro de peixe. A mesa em si era pequena, redonda e bamba, e estava completamente nua. Havia uma toalha de mesa branca, mas era só isso. Nenhum susplate de prata, nenhum guardanapo dobrado, nenhuma taça de vinho, nenhuma taça de água, nenhum talher. Havia 4 cadeiras, mas eu era a única sentada ali. Sentei-me, esperei, pensei, é um erro. Eles estão apenas ocupados. Alguém virá. A música tocava. Os garçons traziam aperitivos para todas as outras mesas. Bandejas de coquetel de camarão, mini quiches e champanhe. Ninguém veio à mesa 24. Observei as pessoas comerem. Observei-as rir. Senti uma pedra fria e familiar cair no meu estômago. Isso não era um erro.
Sentei-me ali por 20 minutos. Senti-me como um fantasma. As pessoas passavam, mas eram treinadas para ignorar a área de serviço. Elas não me viam. Eu era invisível. Este era o meu lugar. O canto escuro. A mesa vazia. Era isso que minha família pensava de mim. Finalmente vi um jovem garçom colocando uma jarra de água por perto. "Com licença", eu disse, minha voz baixa. Ele deu um pulo. Ele não me tinha visto. "Oh, me desculpe, senhora." "Acho que minha mesa foi esquecida", eu disse, apontando para a superfície vazia. "Estou na mesa 24. Parece que não tenho um prato, nem talheres." O garçom, um garoto de uns 19 anos, parecia confuso. Ele tirou um papel dobrado do bolso do avental. Ele o examinou, seu dedo percorrendo a página. Seu rosto ficou vermelho. Ele olhou para mim e não conseguiu encontrar meus olhos. Parecia envergonhado. "Senhora", ele disse, sua voz baixa, "a mesa 24 está marcada como autogerenciada." "Autogerenciada?" eu perguntei. "O que isso significa?" Ele se mexeu, claramente desconfortável. É uma anotação da organizadora do casamento. Significa, não está na lista do buffet. Não há refeição designada para esta mesa." "Nenhuma refeição. Eles me convidaram para o casamento da minha própria irmã e não iam me alimentar." "Então, não há comida para mim", eu disse. Não era uma pergunta. Eu posso tentar pegar algo para a senhora na cozinha", ele ofereceu, mas parecia assustado. Mas a mãe da noiva foi muito específica. A contagem de refeições era exata. "Tudo bem", eu disse. "Não é sua culpa." Ele se afastou apressado, feliz por estar livre de mim. Sentei-me ali, no cheiro de peixe cozido, na minha mesa vazia. Apenas respirei. A voz de Isabel: "Não sinta, observe. Isso são dados, eu observei a humilhação, observei a crueldade calculada. Isso exigiu esforço. Clara, ou minha mãe, teve que dizer à organizadora para fazer isso. Coloque a Helena perto da cozinha e não a alimente." Naquele momento, a própria Clara apareceu. Ela estava radiante. Seu vestido era enorme e brilhante. Seu cabelo estava perfeito. Ela parecia feliz e parecia cruel. Estava segurando uma taça de champanhe. "Se divertindo, Helena?" ela perguntou, sua voz pingando falsa doçura. "Acabaram de me dizer que não tenho uma refeição", eu disse, mantendo minha voz perfeitamente nivelada. Clara deu um sorriso de escárnio. Era seu velho sorriso de garota malvada do ensino médio, aquele que ela usava logo antes de me chamar de maldição. Ela se inclinou como se estivesse compartilhando um segredo. Seu perfume era forte. "Você não achou mesmo que a gente ia desperdiçar um prato de R$ 800 em você, né? Quer dizer, qual é o sentido? Você não tem um emprego de verdade. Você não tem um acompanhante. Você mal conta." Meu sangue gelou, meu coração estava batendo forte, mas minhas mãos estavam paradas. "Desperdiçar comida boa com você? Que piada!" ela continuou, seu sorriso se alargando. "Nós apenas pensamos que você poderia vir, deixar seu presente. Você trouxe um presente, certo? E depois ir para casa. Ninguém nem notaria." Olhei para além dela, procurando meus pais. Eles estavam na mesa principal, nos observando. Minha mãe me viu olhando. Ela não sorriu. Não parecia zangada com Clara. Apenas encarou sua taça de champanhe, como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Meu pai me viu também. Ele não encontrava meus olhos. Olhou para minha mãe, depois para Clara, e então murmurou algo para minha mãe. Eu estava longe demais para ouvir, mas pude ler seus lábios. Talvez ela devesse ir. Meu pai. Ele concordava com ela. Eu não era nada. Era menos que nada. Eu era um problema a ser autogerenciado. Uma calma estranha e silenciosa se instalou sobre mim. A música, a conversa, o barulho da cozinha, tudo desapareceu. Éramos apenas eu, minha irmã cruel e meus pais covardes. Levantei-me lentamente da mesa bamba, ajeitei meu vestido azul, olhei Clara diretamente em seus olhos brilhantes e frios. Eu até sorri,
Um sorriso pequeno e educado. Tudo bem, eu disse, minha voz não tremendo, estava clara como um sino. Eu vou. Virei-me para ir embora. E Clara, Dina, eu disse, virando-me de volta. Ela ainda estava sorrindo de escárnio, triunfante. Lembre-se deste momento, eu disse. Lembre-se disto aqui. Você e a mamãe e o papai. Lembrem-se do que acabaram de fazer. Mantive o olhar dela. O sorriso de escárnio em seu rosto vacilou, só um pouco. Ela não entendeu. Apenas sentiu que algo havia mudado. Virei-me e me afastei da mesa nua. Saí da alcova fria e entrei no salão principal. Não parei para pegar meu casaco. Só queria ir embora. Dei talvez 5 passos em direção à grande saída. O trio de piano estava no meio de uma peça linda e crescente. O que isso quer dizer? Clara zombou atrás de mim. Sua voz era alta o suficiente para ser ouvida. Ela queria a última palavra. Queria zombar de mim na minha saída. Isso é uma ameaça, Helena. Você vai ter um dos seus sentimentos em mim? O que você vai fazer? Eu não me virei. Não precisei. Da mesa principal, a voz de um homem cortou a música. Não era meu pai. Era uma voz que eu não conhecia. Era afiada, fria e alta. Significa que ela está certa. A música parou. O trio de piano se desfez, um acorde pairando no silêncio. Todas as cabeças no salão se viraram para a mesa principal. Um homem que eu mal havia notado antes estava de pé. Ele estava sentado ao lado dos pais de Juliano. Parecia com Juliano, mesmo cabelo escuro, mesmo maxilar forte, mas mais velho. Parecia mais sólido. Seu terno era caro, mas ele não parecia escorregadio, apenas parecia zangado. Seu rosto estava vermelho escuro. Léo! O pai de Juliano sibilou agarrando seu braço. Sente-se, agora não. Agora, disse o homem. Léo sacudindo a mão do pai. Este era Léo Bastos, o irmão mais velho de Juliano, o padrinho. Do que diabos você está falando? Disse Juliano tentando rir. Seu rosto já estava pálido. Ele sabia. Sabia o que estava por vir. Estou falando de você, disse Léo, apontando um dedo para seu irmão mais novo. Estou falando de toda essa farsa, desta festa. O sorriso perfeito de Clara desapareceu. Ficou congelado no lugar. Léo, o que você está fazendo? Você está bêbado. Eu não estou bêbado, disse Léo, sua voz tão clara que atingiu a parede do fundo. Eu apenas cansei da mentira. Ele olhou para meus pais, para Roberto e Sílvia, que o encaravam com horror de boca aberta. Vocês dois acham que sua filha está se casando com um futuro CEO? Disse Léo. Ele soltou uma risada curta e amarga. Juliano não é um futuro CEO. Ele não é nem mesmo um estagiário atual. Uma onda de suspiros se espalhou pela sala. As pessoas estavam se inclinando para frente. Isso é mentira, gritou Juliano. Ele estava começando a suar. Eu sou sócio sênior na Bastos Financeira. Não, você não é, gritou Léo de volta. Não existe Bastos Financeira. A empresa do nosso pai pediu falência há 6 meses. A sala explodiu. Não eram sussurros baixos, era um barulho alto e chocado. Minha mãe, Sílvia, levou a mão ao peito. O quê? O quê? Acabou, disse Léo, sua voz crua. Tudo. Papai perdeu tudo. Nossa casa, os carros, tudo. E este aqui? Ele apontou o dedo para Juliano novamente. Este aqui não tem um emprego há 1 ano. Ele tem vivido de cartões de crédito e mentiras. Juliano parecia que ia vomitar. Ele estava agarrando o braço de Clara. Ele está mentindo, meu bem. Ele está com ciúmes. Ele sempre teve ciúmes. Ciúmes? Léo estava furioso. Ciúmes de quê? Você é uma fraude. Ele apressou este casamento. Ele apressou para poder se casar antes que a notícia da falência se tornasse pública. Ele apressou para ter acesso ao dinheiro da sua família. Ele me disse ontem à noite. Ele disse que só precisava passar por esta noite. E então estaria feito para a vida com o dinheiro de vocês. O rosto perfeitamente pintado de Clara simplesmente se estilhaçou. Foi o colapso mais terrível e completo que eu já vi.
Sua boca se abriu, mas nada saiu. Seus olhos estavam arregalados. Ela olhou para Juliano. Juliano? Ela sussurrou. Isso é verdade? Me diga que não é verdade. Juliano não conseguia falar. Ele estava puxando o colarinho. Olhou para o irmão. Depois para meus pais. Depois para centenas de convidados que agora estavam todos olhando para ele. Ele estava encurralado. Eu ainda estava de pé no meio do salão. Não tinha me movido. Estava assistindo a tudo. Este era o cheiro azedo e enferrujado. Não era apenas uma mentira. Era um vazio. Era uma fraude total e desesperada. Minha irmã, tão desesperada para se casar com alguém perfeito e bem-sucedido, tinha sido enganada por um homem que não era nada além de um terno vazio. Meu pai, Roberto, finalmente encontrou sua voz. Isso é um ultraje. Isso é um assunto de família. Segurança. Alguém tire ele daqui. Era um assunto particular, pai, disse Léo, sua voz pesada. Até ele tentar arrastar esta família para o seu golpe. Até ele mentir para todos vocês. Ele olhou pela primeira vez para mim. Ele me viu ali, a meio caminho da porta. Viu a mesa vazia e insultuosa atrás de mim. Seus olhos se suavizaram por apenas um segundo. E então eu observei todos vocês. Disse ele, sua voz baixando, mas ainda audível. Observei esta família tratar sua outra filha como lixo, como se ela nem fosse humana. Vocês estão tão obcecados com a aparência das coisas que não conseguem ver a verdade. Vocês não merecem a verdade. Ele jogou o guardanapo na mesa principal. Cansei. O casamento é uma mentira. O homem é uma fraude. Boa noite. Ele começou a se afastar. Clara soltou um som. Era um lamento agudo. Não, não. Juliano, me diga. Mas antes que Juliano pudesse responder, antes que meu pai pudesse chamar a segurança novamente, outra voz falou. Não era alta como a de Léo. Era calma e cheia de autoridade. Ele está certo sobre a família, disse o homem, mas ele está errado sobre uma coisa. Eu congelei. Meu coração, que estava batendo forte, pareceu parar. A voz veio de uma mesa perto da frente. Mesa 3. Um homem em um terno escuro de aparência cara estava de pé. Ele estava na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e um rosto acostumado a dar ordens. Eu o conhecia. Era Arthur Ferraz, o CEO da Ferraz Logística, o homem cuja empresa eu havia salvado 2 anos atrás. Aquele que me enviou o vinho caro. Eu não fazia ideia de que ele estaria aqui. Clara, no meio de seu colapso, parou de lamentar. Ela olhou para ele, o rosto uma bagunça de lágrimas e confusão. O quê? Meus pais encararam. Meu pai, Roberto, parecia perplexo. Quem é você? Meu nome é Arthur Ferraz, disse o homem, sua voz educada, mas firme. Os olhos do meu pai se arregalaram. Ferraz? Da Ferraz Logística? Você é sócio do meu clube. Meu pai parecia deslumbrado. Este era um CEO de verdade. Um VIP de verdade. Somos, disse o Sr. Ferraz secamente, e falarei com o conselho sobre você mais tarde, mas não é por isso que estou aqui. Ele olhou para Clara. Você acabou de perguntar à sua irmã o que ela ia fazer. Você acabou de zombar dela por... Qual foi a expressão? Ter sentimentos. Clara apenas piscou, lágrimas presas em seus cílios. O Sr. Ferraz virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Ele não estava sorrindo, apenas parecia respeitoso. Eu vim esta noite porque minha assistente viu o anúncio de casamento da sua irmã. Eu vim porque queria conhecer a família que produziu alguém tão brilhante quanto Helena Vance. A sala inteira ficou em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair no tapete grosso. A cabeça de Clara se virou para mim. Seus olhos estavam cerrados. Você a conhece? O A estava cheio de nojo. Era impossível. A perdedora, a esquisita. Conhecê-la, disse o Sr. Ferraz, parecendo quase divertido. A senhorita Vance, Helena, é a razão pela qual eu ainda tenho uma empresa.
Ela é a razão pela qual 300 pessoas na minha cidade ainda têm empregos. A boca do meu pai estava aberta. O quê? Do que você está falando? Ela trabalha em casa, no computador dela. Sim, ela trabalha, disse o Sr. Ferraz. No ano passado, minha empresa estava à beira de uma fusão desastrosa. Um acordo que todo o meu conselho, todos os meus advogados e 3 empresas de auditoria diferentes disseram que era perfeito. Ele deu um passo para fora de sua mesa para o corredor. Estava falando para toda a sala agora. Contratei a senhorina Vance porque algo me parecia estranho. Eu não conseguia explicar. Ela veio. Sentou-se em uma reunião. Não disse uma palavra. No dia seguinte, ela me deu um relatório de 3 páginas. Ela me disse exatamente onde a outra empresa estava escondendo suas dívidas. Ela me disse que eles não estavam planejando uma fusão. Estavam planejando uma aquisição hostil e liquidação. Ela chamou de inflar e esvaziar. Ele balançou a cabeça, ainda maravilhado. Ela viu em um dia o que ninguém mais viu em 6 meses. Ela não teve apenas um sentimento. Ela tinha a verdade. Ela salvou minha empresa. Silenciosamente, brilhantemente. Ela é a analista de risco mais perspicaz que já conheci em meus 30 anos de carreira. Ele olhou para o meu pai. Você deveria estar orgulhoso. Ela é um gênio. Os sussurros começaram novamente. Eram altos. Quem é ela? Isso é verdade? Eu pensei que ela era aparente pobre. Um gênio? O rosto de Clara estava branco. Ela olhou de Arthur Ferraz para mim. Estava processando. O noivo fraudulento. A irmã gênio. Seu mundo perfeito estava inclinando e girando. Não! Clara gaguejou. Foi um reflexo. Ela estava apenas negando tudo. Não, ela trabalha em casa. Ela é apenas a Helena. Ela é a esquisita. Ela é um fracasso com sentimentos. O rosto do Sr. Ferraz endureceu. Ela trabalha onde quer, senhorita Vance, disse ele, sua voz fria. Porque ela é boa assim. E eu, por exemplo, venho tentando contratá-la para dirigir toda a minha divisão de estratégia corporativa há 1 ano. Ela continua recusando. Diz que está feliz como consultora. Ele olhou para mim novamente. Helena, sinto muito. Eu vi o que eles fizeram. Eu vi aquela mesa vazia. Ele parecia enojado. Você merece mais do que isso. Quando estiver pronta, minha oferta para aquela parceria ainda está de pé. E desta vez, não aceitarei um não como resposta. Ele acenou para mim um sinal agudo de respeito. Então olhou para sua esposa. Querida, vamos. Perdi o apetite. Ele e sua esposa passaram pela mesa principal. Passaram por Clara, que estava parada como uma estátua. Passaram por Juliano, que agora tentava se encolher. A sala estava imóvel. 2 bombas haviam explodido. A primeira destruiu o futuro de Clara. A segunda destruiu seu passado. Toda a sua vida, ela fora o sol. Eu fora a sombra. E em 5 minutos, o universo inteiro tinha acabado de ser invertido. O silêncio após a saída do Sr. Ferraz foi pior do que os gritos. Era um silêncio pesado e doentio, preenchido pelo som da respiração irregular de Clara. Então, um por um, vieram os sons do colapso final. Um celular. Alguém na multidão, um convidado, estava com o celular na mão e gravando. A pequena luz vermelha estava acesa. Então outro celular apareceu. E outro. As pessoas não estavam apenas sussurrando. Estavam documentando. Estavam enviando mensagens de texto. O escândalo já estava se espalhando para fora do salão de festas. Isso é um pesadelo. Minha mãe sussurrou finalmente. Ela colocou a cabeça entre as mãos. Não estava olhando para Clara. Estava olhando para os convidados, para suas amigas, para os membros de seus comitês de caridade. Juliano, vendo sua chance enquanto todos olhavam para mim, fez um movimento. Ele agarrou o braço de Clara. Meu bem, vamos embora. Podemos consertar isso. Ele está mentindo. Eles estão todos mentindo. Tire as mãos dela. Léo Bastos estava de volta.
Ele não tinha saído, apenas estava esperando. Ele empurrou seu irmão com força. Você já mentiu para todo mundo o suficiente. Isso é assunto de família! Juliano gritou, empurrando-o de volta. Você não é da família! Meu pai rugiu de repente. Ele se levantou, o rosto roxo. Seu fraude! Saia da vida da minha filha! Saia! Pai! Clara choramingou. Tudo finalmente a atingiu. Seu noivo era uma fraude. Sua irmã era um gênio secreto. Seu chefe, que estava sentado na mesa 5, estava assistindo sua vida inteira implodir. Seu pai estava gritando. Sua mãe estava chorando. Ela gritou. Ela não apenas chorou, ela gritou. Um som cru e animal de pura raiva e perda. Ela agarrou o enorme bolo de casamento de 3 andares na mesa ao lado dela e o empurrou. A coisa toda tombou e se espatifou no chão. Cobertura branca e bolo se espalharam por toda a parte. Isso é tudo uma mentira! Ela gritou, pegando uma garrafa de champanhe e atirando-a. Ela se estilhaçou contra uma parede. Tudo! Os convidados se apressaram para sair do caminho. Era o caos. Minha mãe estava soluçando. Juliano estava recuando com as mãos para cima. E no meio de tudo isso, eu apenas fiquei ali. Eu era o centro calmo do furacão. Então senti uma presença ao meu lado. Era meu pai. Ele se afastou da mesa principal. Passou pelos gritos, pelo bolo quebrado. Ele veio até mim. Parecia quebrado. Seu rosto estava cinzento. A raiva se fora. Ele apenas parecia velho e com medo. Não sabia o que fazer. Seu mundo inteiro estava de cabeça para baixo. A filha que ele adorava era uma bagunça se casando com um vigarista. A filha que ele ignorava era um gênio respeitado. Helena, ele sussurrou. Sua voz estava rouca. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Estava olhando para o meu ombro. Helena, Ele parou. O que ele poderia dizer? Sinto muito? Eu não sabia? Helena, nós... Isso é um terrível mal-entendido. Um mal-entendido. Era assim que ele chamava. Anos de negligência. Anos me chamando de maldição, de fracasso. Dizendo para eu ir para a casa do casamento da minha irmã. Uma mesa vazia. Era tudo apenas um mal-entendido. Olhei para ele, olhei para o meu pai, o homem cuja aprovação eu desejei por tanto tempo. O homem que havia murmurado. Talvez ela devesse ir. Senti nada. Nenhuma raiva. Nenhuma dor. Apenas um fim. Não, eu disse. Minha voz era baixa, mas era dura como aço. Cortou sua gagueira. Ele finalmente olhou para cima, chocado. Eu nunca tinha usado aquele tom com ele. Não, eu disse novamente. Você ficou naquela mesa e assistiu. Você assistiu Clara me humilhar. Você os viu me dar uma mesa vazia perto da cozinha. Você ouviu o que ela disse. E você concordou com ela. Você disse que eu deveria ir embora. Seu rosto ficou branco. Ele sabia que eu o tinha ouvido. Isso não é um mal-entendido, eu disse. Isso é uma escolha. Esta é a família que todos vocês construíram. Vocês queriam uma filha perfeita e brilhante. Vocês conseguiram uma. Vocês queriam um fracasso. Vocês me tiveram. Vocês estavam tão ocupados vendo o que queriam ver que nunca viram o que era real. Olhei para Clara, que agora soluçava no chão, seu vestido branco manchado de bolo. Olhei para minha mãe, que estava sendo consolada por suas amigas. Isso, eu disse, gesticulando para o caos. Não é minha culpa, é de vocês, de todos vocês. Virei-me e saí do salão de festas. Caminhei pelo saguão luxuoso e silencioso. A música da festa era apenas uma linha de baixo surda e pulsante atrás de mim. Empurrei as pesadas portas de vidro do hotel. O ar fresco e úmido da noite de Paraty atingiu meu rosto. Parecia limpo. Respirei fundo. Senti-me leve. Senti-me vazia. O peso de 1000 quilos da minha família. O peso de ser a decepção deles, a maldição deles. Simplesmente se foi. Eu não tinha chorado. Não sentia vontade de chorar. Apenas me sentia livre. Desci os degraus de mármore para a calçada. Não olhei para trás. Apenas continuei andando, o som dos meus saltos estalando no pavimento, desaparecendo no silêncio da noite.
Na segunda-feira de manhã, o escândalo do casamento era a maior fofoca de Paraty. Na segunda-feira à tarde, era viral. Um vídeo de Clara gritando e empurrando o bolo estava em todos os principais blogs de fofoca. A manchete era: falso CEO exposto em casamento luxuoso em Paraty. Meu celular explodiu, não com ligações da minha família, mas de primos, velhos amigos do colégio, vizinhos. Helena, é verdade? Helena, eu não fazia ideia do seu trabalho. Helena, você está bem? Não respondi a nenhum deles. Desliguei meu celular, fiz chá, sentei-me no meu apartamento silencioso e li um livro. Pela primeira vez, minha própria casa parecia um santuário, não um esconderijo. As consequências foram rápidas. Clara, naturalmente, perdeu o emprego. Seu chefe estava no casamento. Ele viu tudo. O vídeo já era ruim o suficiente, mas a associação com uma fraude de alto perfil era demais para a boa imagem corporativa deles. Sua empresa, aquela que a tornou uma estrela do rock, a dispensou em menos de um mês. Juliano Bastos desapareceu. Soube mais tarde, por Léo, que ele fugiu para outro estado. Seus pais estavam enfrentando processos judiciais. Suas vidas, como a de Clara, estavam arruinadas. Minha família? Eles tentaram. Eles tentaram. Após 3 dias de silêncio, minha mãe ligou. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz. Sua voz não era a voz forte e imponente da matriarca da família. Era pequena, trêmula e cheia de lágrimas. Helena, querida, por favor, me ligue. Isso é tudo um terrível, terrível... Oh Deus, por favor, sua irmã. Ela não está bem. Ela precisa de você. Nós precisamos de você. Eu a deletei. Meu pai tentou em seguida. Ele não deixou mensagem. Apenas ligou repetidamente. 10, 12 vezes por dia. Então ele enviou uma mensagem de texto. Helena, eu estava errado. Sinto muito. Por favor, venha para o jantar. Podemos conversar. Podemos consertar isso. Consertar isso. Como se eu fosse um eletrodoméstico quebrado. Eu não respondi. Liguei para Isabel. Contei tudo a ela, da mesa vazia ao bolo de casamento no chão. Ela ficou em silêncio por um momento. Então ela riu. Foi um som seco e satisfeito. Bem, ela disse, eu sempre disse que a verdade aparece quando as luzes estão mais fortes. Acontece que eles estavam em uma festa de casamento. O que você vai fazer agora? Vou trabalhar, eu disse. E eu trabalhei. Liguei para Arthur Ferraz. Helena. Ele atendeu, sua voz calorosa. Eu esperava que você ligasse. Você está bem? Estou, eu disse. E não estou interessada naquele cargo de chefe de divisão. Ele suspirou. Eu entendo, é muita coisa. Estou interessada na parceria que você mencionou, eu disse. Mas não para me juntar à sua empresa. Estou transformando a Vance Soluções Estratégicas em uma agência completa. Quero a Ferraz Logística como meu primeiro cliente. Uma parceria completa. Trabalhamos juntos, como iguais. Ele ficou em silêncio, então soltou um assobio baixo. Você não mede palavras, não é? Não, eu disse. Não mais. Bom, ele disse. Vou pedir aos meus advogados para redigirem os documentos. Isso foi há 1 ano. Avance Soluções Estratégicas agora tem um escritório naquele belo prédio de tijolos em São Paulo, no mesmo corredor que Isabel. Tenho uma equipe pequena e brilhante. Não apenas aconselhamos sobre riscos, reconstruímos empresas quebradas, encontramos a podridão e a cortamos. Somos muito, muito bons nisso. Eu ainda moro em Paraty. Gosto do silêncio. Vou para São Paulo quando preciso. Clara está em terapia. Ela mora com meus pais. Teve que vender seu apartamento. Ela e eu não nos falamos. Meus pais me enviam cartões de Natal tristes e esperançosos. Eles me convidam para jantar. Estou sempre ocupada. Não é perdão, não é raiva. É apenas distância. É paz. E Léo Bastos, ainda nos encontramos para um café. Cerca de 1 mês após o casamento, ele encontrou o número do meu novo escritório e ligou. Sinto que te devo uma bebida, ele disse.
Ou pelo menos uma refeição não fraudulenta? Eu ri e concordei. Não é um grande romance, não é um filme, é apenas um entendimento silencioso. Somos duas pessoas que são boas em limpar a bagunça dos outros. Ele está reconstruindo o nome de sua família da maneira certa, com honestidade. Eu estou construindo o meu. Sentamos em um pequeno café e conversamos. Falamos sobre trabalho, livros e o mundo estranho e barulhento. Ele olhou para mim na semana passada por cima da xícara de café. Você está muito diferente do que estava naquele casamento, disse ele. Você era tão quieta. Eu sorri. Pensei em toda a minha vida. Minha família me chamando de maldição. Meus pais me chamando de fracasso. Clara me chamando de invisível. Pensei em todos os anos que passei nas sombras ouvindo. Eu sempre fui quieta, eu disse. Eu apenas aprendi a diferença. Que diferença? Ele perguntou. O silêncio não é fraqueza, eu lhe disse. Não é uma sala vazia. É poder apenas esperando pela sala certa e pelo momento certo para finalmente ser ouvido. Fim da história.